Muito bem, hoje é dia de mais um Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E na primeira resenha desta semana, tenho a honra de conversar e, consequentemente, registrar a história de uma grande história na advocacia de Governador Valadares. Falo dela, a advogada doutora Aline Medrado, que me dará a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora Aline, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. É muito prazeroso ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. A honra é minha, é uma satisfação imensa estar aqui, né, para poder falar um pouquinho do meu trabalho, o que tem sido o meu trabalho ao longo desses anos, né, uma satisfação imensa e que gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, né, a Obrigado. você, toda a sua equipe, né, por esse projeto fantástico, né. Eu acredito muito que beneficia a nós, profissionais das mais diversas áreas, né? Poder vir aqui falar um pouco do nosso trabalho, sim, assim como a todos que têm oportunidade de ter acesso e, assim, conhecer também dos profissionais que estão aqui, né? No mercado de Valadares, toda a região aí, leste de Minas, né? Para oferecer os serviços, os produtos. Então, eu acho que isso é de grande importância. Muito obrigado pelas palavras. Fico muito feliz de poder ouvir isso vindo de uma pessoa como você. E para começar nosso bate-papo, doutora, o direito te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Gustavo, foi um misto, né? Um misto. Eu acredito assim, igual desde muito nova, eu sempre tive muito o perfil de gostar de me posicionar, sabe? Diante das situações. Eu sempre gostei de me posicionar, claro, de maneira respeitosa, mas sempre me posicionando. Sim. Nunca tive muita timidez em relação a me posicionar. Inclusive, eu acabava que posicionava para mim e para demais pessoas, como, por exemplo, na escola, né? Na família também, sim, eu sempre gostando de me posicionar para ajudar, para colaborar. E eu acredito que o exercício da atividade da advocacia tem muito a ver com isso, né? De a gente ter que ter amor pela atividade, no sentido de ter que realmente correr atrás da defesa dos direitos, né? Das mais diversas pessoas aí. Então, eu acho que isso vem comigo desde criança. Eu acredito muito nisso. E em relação à sua figura como advogada, sendo uma mulher, e como você mesma disse, essa questão do direito, de correr atrás dos direitos das pessoas, de se posicionar, de estar à frente, de ser uma líder, já é algo que está inserido na sua vida desde os primórdios da sua existência aqui na Terra. Feito esse pequeno enunciado, como é ser uma mulher advogada? Olha, Gustavo, não vou mentir para você, não é muito fácil, né? A gente, querendo ou não, vem de uma sociedade aí que a mulher, ela está sendo protagonista da própria história, né? Cada vez mais aí ao longo dos anos. Claro, tem muito caminho a ser percorrido, mas não é fácil. Né? Não é fácil não, porque vem sempre aquelas questões da dúvida, né? Da capacidade mesmo por ser mulher, sim, né? Até porque nós mulheres a gente acaba assumindo multitarefas, sim, né? E aí realmente você dar conta de multitarefas não é fácil, né? A mulher, na maioria das vezes, ela se ocupa casa, né? Marido, filhos, vida profissional. E não é fácil, né? Dar conta de todas essas demandas aí. Então, acaba que vem da sociedade muito esse olhar, né? Será que ela dá conta? Né? Será que vai mesmo conseguir fazer dessa forma? Então, tem um pouco desse olhar para com a gente. E aí é onde a gente vai rompendo essas barreiras aí no dia a dia mesmo, né? Mostrando a nossa capacidade, que nós mulheres temos essa capacidade, né? De sermos aí multitarefas, e a gente tem mostrado isso cada vez mais, né? A sociedade tem visto isso, a força da mulher, ela ocupando esse papel cada vez mais aí de protagonismo. Se tem uma profissão que você não consegue imaginar um profissional exercendo essa tarefa ou estando presente nessa ocupação profissional sem ter passado por 5, 6, 7, 8 anos dentro da faculdade, é a profissão
do direito, são os profissionais operadores do direito. Qual que é o tamanho do peso do curso de direito na sua vida para o que a doutora Aline Medrado é hoje? Gigantesco. Gigantesco, porque ao ter contato, né, com as demandas que me são apresentadas, ali eu tenho a oportunidade de atuar agregando na vida das pessoas, mas também aprendendo com elas, né? Então, desde a época da faculdade, entendendo sobre esse universo do direito, eu passei a assistir um jornal e a olhar por outros ângulos, né? Entendendo mais ali o que aquelas notícias querem dizer. Então, assim, mexeu e mudou completamente com a vida da Aline, né? Com o olhar que ela tinha sobre tudo. Doutora, até para poder pegar um pouco da sua experiência, que é vasta em várias áreas do direito, mas principalmente direito de família e direito do consumidor. Sobre o direito de família, eu costumo dizer que, e tendo contato com outros advogados, conversando com outros profissionais que já estiveram sentados nesta mesma cadeira que você se encontra neste exato momento, eu costumo dizer, e aí, claro, é uma pessoa leiga que, pelo que eu observo nos veículos de comunicação e conversando com outros profissionais, acabo tendo esse tipo de percepção, que o advogado inserido no direito de família, ele não é apenas um profissional, porque em muitas situações vocês acabam estando presentes em contextos problemáticos, conflituosos e que através do seu trabalho, por exemplo, você acaba mudando a história de uma família, de uma relação entre marido e mulher, enfim. Como é ser uma advogada que está inserida no direito de família e, ao mesmo tempo, ter a noção de que você não é apenas uma advogada? Claro que você realiza o seu trabalho, porém eu imagino como leigo, tá? Que você acaba sendo muito mais do que uma advogada, é uma amiga, uma psicóloga, enfim. É uma responsabilidade muito grande mesmo, né? E eu falo até assim, da extrema importância das pessoas procurarem, né, os profissionais de sua confiança, buscar ouvir sobre aquele profissional, né? O que é que você acha? Né? Buscar referências mesmo, claro, para poder entender a didática de trabalho daquele profissional, porque a forma de abordagem na solução dos conflitos, ela é inteiramente importante. Ela vai influenciar diretamente no resultado da demanda, né? Porque, principalmente quando se trata do direito de família, nem sempre, e eu acredito que praticamente em quase todas as situações, o embate, ele não é interessante. O que seria esse embate? Igual, normalmente o cliente chega no escritório e ele quer fazer um divórcio, né? O que eu, como profissional, eu busco na minha, né, forma de trabalho? Tentar um contato com a outra parte, né? Trazê-la para perto, para mostrá-la que eu estou ali para ajudar ambos, né, na tentativa de uma solução consensual, né, que é a minha prioridade, né, porque eu acredito que eu só vou conseguir resolver verdadeiramente o trabalho daquele cliente, né, eu só vou conseguir ajudá-lo verdadeiramente naquela demanda quando eu consigo trazer o mínimo de paz, de harmonia para aquele núcleo ali, né? Porque por mais que a gente vá buscar uma ruptura, né, ali um término da relação matrimonial, né, ou até mesmo do companheiro, companheira, aquele contato, quando tem filhos envolvidos, quando a gente tem aí filhos, ele vai precisar acontecer por toda a vida, né? Aquelas pessoas ali, elas vão precisar conviver entre elas, né? Precisa conseguir aí um mínimo de respeito e de harmonia para que as relações possam fluir de maneira saudável, né? Então, eu sempre busco fazer essa tentativa, né? Quando eu vou fazer os divórcios, sempre fazendo uma abordagem, principalmente inicial, de maneira bem leve e descontraída, para que a outra parte ela não sinta que aquele contato meu, por ser, né, por estar vindo do parceiro, né, que ela vê num primeiro momento como parte contrária, né, e aí
como se eu estivesse buscando só o direito, né, o benefício dele. Eu quero mostrar que não, eu quero trazer ali um benefício para todos os envolvidos, para a família, solucionar o problema deles. Né? É muito difícil, Gustavo, num único processo, a gente resolver todos os conflitos familiares, né? Mas eu tento colocar ali naquele processo diversas questões, pensando inclusive aí a médio e longo prazo, né? E eu falo isso quando eu vou tratar de regulamentação de visitas, por exemplo, né? Às vezes a criança é muito nova, ali dá para a gente adequar um formato de visitação, mas aí com o avanço da idade, aquilo ali já não vai mais funcionar. Então aí eu tento trazer essas previsibilidades de médio e longo prazo para que aqueles clientes eles aproveitem aquele processo ao máximo possível, né? Aquele dinheiro e aquele tempo que está sendo gasto comigo ali, ele seja aproveitado para que não em curto espaço de tempo aquele cliente esteja precisando retomar com alguma necessidade de demanda judicial, né? Porque eu falo que primeiramente, a gente tem que olhar as pessoas, né? O dinheiro, é bom, é importante, claro, todo mundo sai de casa todo dia, se arruma, vai trabalhar, porque precisa pagar as contas, né? Claro. Mas eu acredito muito que é consequência do bom trabalho que a gente desempenha, né? Então, eu fico muito feliz também porque eu vejo que o resultado desse trabalho que eu venho desempenhando tem funcionado muito bem, que é na questão de indicações, né, da própria outra parte que também se torna minha cliente. Então, quando eu tenho um marido ou uma mulher me procurando ali para fazer um divórcio, se eu faço uma abordagem harmônica naquele núcleo, né, eu deixo de ter um cliente, eu passo a ter 2 clientes. Claro. Né? Então, eu olho muito por esse lado aí e sempre evitando o embate. Sobre o direito de família, e você citou aí, né, o caso de divórcio. Sim. E aí, mais uma vez, me colocando na posição de leigo, pelo que eu observo, já presenciei situações relacionadas de pessoas próximas convivendo com esse tipo de situação. E aí sempre tem um senso comum que as pessoas sempre falam, nossa, mas divórcio é muito complicado, é muita dor de cabeça, é um processo demorado. De fato, o divórcio tem todo esse peso que as pessoas, que às vezes a maioria das pessoas que não são da área imaginam, e até mesmo em situações onde às vezes uma mulher quer se divorciar, tudo certinho no papel, ou o homem, mas aí já tem aquela coisa na cabeça, mas é muito demorado, é muita dor de cabeça. Tem todo esse peso por trás do processo de divórcio? Os clientes, normalmente, eles já chegam já querendo agilidade, né? Já chega querendo que seja o mais rápido possível. Sim. Doutora, eu quero que seja, assim, para ontem. Mas não é dessa maneira, né? Na maioria das vezes. Até porque a gente precisa tratar, igual eu falei, de questões que vão mexer inteiramente com aquelas pessoas ali, né? Eu falo que ali está se rompendo um vínculo matrimonial, mas aquelas pessoas ali, elas naturalmente elas vão iniciar novas relações. Então a gente precisa tratar daquela situação ali, finalizando ela de uma maneira que as partes vão poder prosseguir, né, nas outras relações que vão surgir de maneira tranquila, né? Então, assim, previsibilidade de tempo, de duração de um divórcio, a gente não consegue determinar ao certo, né? Vai depender muito da vara em que o processo vai tramitar, vai depender muito se eu vou conseguir fazer esse divórcio consensual. E aí, por isso também que eu sempre tento fazer o divórcio consensual, porque ele é mais rápido para as partes e ele é mais barato também, né? Vai se gastar menos ali e vai ser solucionado mais rapidamente. Então, eu sempre coloco isso desde o meu primeiro atendimento, né? Até porque trazendo a consciência mesmo para aquela pessoa que eu estou atendendo, que se ela busca agilidade na solução daquela demanda dela, né? Que ela precisa colaborar no sentido de ambas as partes ali envolvidas tendo que ceder um pouco, né? Porque quando a gente trata do direito de família, Gustavo, eu percebo que vem muitas mágoas, né? Vem muitos ressentimentos. As pessoas, elas chegam com muita mágoa, com muito ressentimento diante de coisas que elas vivenciaram ali naquela relação. E igual você falou da questão, né? A gente atua como psicólogo nessas demandas, né? E eu gosto de deixar claro para as partes que se a gente
ao tentar resolver aquela demanda, a gente se deixar carregar, né, as partes se deixarem carregar por essas mágoas, por esses ressentimentos e não trazerem, se colocarem na racionalidade para a solução daquela situação ali, vai comprometer o resultado, entendeu? Vai comprometer inteiramente o resultado ali. Inclusive, eu, semana passada, né, num inventário que eu estou fazendo aí, todo mundo fora do país, gente em Portugal, gente nos Estados Unidos, lá em Santa Luzia, Belo Horizonte, né, vários herdeiros. E aí eu até precisei falar com um dos herdeiros, né? Você está vendo os seus irmãos como opostos, como, né, inimigos, né? E isso é ruim para que a gente consiga realizar esse trabalho de maneira saudável e que ele realmente consiga se efetivar, né? Principalmente no caso específico deles, que todo mundo está fora do país. Então, a gente precisa conseguir aí finalizar esse inventário de maneira consensual, né? Então, às vezes, a gente tem que puxar o cliente para essas questões, assim, de racionalidade, porque eles vão sendo, assim, movidos por questões de mágoas mesmo, assim. Então, é um trabalho de extrema responsabilidade, mas também muito gratificante, porque quando eu consigo concluir aquele trabalho, trazendo para aquele núcleo ali a sensação de problema solucionado e harmonia, o mínimo de harmonia, eu me sinto com o dever cumprido, né? Me sinto extremamente satisfeita mesmo. E essas demandas acabam trazendo outras, né? Além do divórcio, quais são os outros tipos de processos que estão mais em voga ou são os principais tipos de processos existentes dentro do direito de família? A gente fala que a questão familiar, muitas das vezes, ela inicia aí nessa questão do casamento, né? E com a união estável, né? A gente fala que igual várias pessoas vivem aí uma união estável e muitas das vezes essa união estável ela não é formalizada, né? É uma união estável só de fato. Mas essa formalização ela pode ser feita através de escritura pública, né? Onde as partes podem ali convencionar o regime de bens que elas, né, desejarem. Porque quando vive-se em união estável e aí não se formaliza isso, a regra geral do regime de bens é a comunhão parcial de bens, né? E aí, se a pessoa quer fazer uma alteração no regime, é importante, né, fazer uma escritura pública de união estável. Ou tem o que são demandas que a gente tem também para prestar consultoria, né? Ou fazer um contrato particular e levar ao cartório de títulos de documentos para poder fazer registro, que fica também mais barato, muitas das vezes, do que lavrar uma escritura de união estável. Existem as demandas aí de reconhecimento de união estável, né, conversão de união estável em casamento, né, que são casais aí muitas das vezes que vivem juntos há muitos anos, né, inclusive já até com constituição de família aí, mas ainda não formalizaram através do casamento, mas tem essa possibilidade, né, através do reconhecimento da união estável, fazendo a conversão da união estável em casamento, né? A gente tem aí o reconhecimento e a dissolução da união estável, né? Que são para aqueles casais que vivem juntos ali em união estável, não chegaram a fazer reconhecimento e conversão em casamento, e aí já querem romper aquele vínculo, e aí tivemos aí ao longo dessa união aquisição de bens que precisam ser partilhados, né? Então aí não é divórcio que a gente utiliza porque não houve o casamento, mas sim um reconhecimento com a dissolução da união estável, né? Nós temos no direito de família como maiores conflitos, maiores demandas aí essas questões como questão do inventário, né? Que muitas das vezes quer vender o imóvel, mas aí o imóvel fica ali sem conseguir lavrar uma escritura pública de compra e venda, porque depende da necessidade do inventário. Às vezes também não é causa de inventário, às vezes é causa de uso capião. Desculpa. À vontade. Então, assim, a gente tem execução de alimentos, né?
vários alimentos, né, que são demandas muito corriqueiras, né, e na ação de alimentos, muitas das vezes aí a gente estipula a questão da guarda da criança. A gente tem a importância que eu gosto também de chamar aqui, que eu falo, grande parte dos casais que vão se casar, procurar um profissional de confiança para conhecer sobre os regimes de bens a serem adotados, né? Porque a gente, como profissional aí atuante no direito de família, eu vejo muito, assim, me deparando lá no divórcio, um desconhecimento gigantesco daquelas partes envolvidas do regime que elas adotaram quando do casamento. Então, assim, falta buscar um profissional para prestar essa consultoria, né? Para depois também não ter surpresas, né, Gustavo? Porque é bem complicado. Enquanto a gente está naquela fase da paixão, né? Do amor ali, tudo é muito lindo, tudo né? Vamos nos casar e tal. E eu noto muito, principalmente em relação às mulheres, né? A dificuldade de abordar esse tema para com os seus maridos, né? Para com os seus parceiros. Fica aquele medo, né? Mas eu vou falar sobre isso, vai achar que eu sou interesseira, isso e aquilo. Não. O casamento é um negócio jurídico, com certeza, né? É um contrato, querendo ou não, que está sendo estabelecido. Então, não é diferente dos demais contratos, dos demais negócios jurídicos que a gente realiza, né, aí na sociedade. Então, tem que buscar um auxílio profissional para poder se inteirar, né, dos regimes de bem existentes aí, né, não optando pelo regime de comunhão parcial de bens, que é o regime geral, né, tem que se fazer um pacto antinupcial, e aí é importante o acompanhamento de um profissional para poder se fazer esse pacto, né, porque ali é onde é importante versar sobre essas questões patrimoniais que são diretamente ligadas a esse vínculo que se inicia aí, né. E tudo inicia muito aí, nesse início, claro, sabe? Eu falo que é de extrema importância, não é uma cultura da sociedade buscar uma consultoria jurídica quando, né, aí do optar pelo regime de casamento, mas é importante buscar, né? E são várias as demandas, assim, as maiores, os principais conflitos são esses, né? Que vem aí através do divórcio, que vem através de uma pensão alimentícia, que vem através aí da necessidade de um inventário que tem que ser feito, né? Essa questão aí de conversão de união estável em casamento. Todas essas questões, elas surgem no direito de família o tempo todo para a gente. São demandas muito comuns na sociedade, assim, que é o que mais chega para a gente, né? Eu falo que desde o início eu sempre atuei muito no direito de família e até hoje eu não deixei de atuar e eu gosto de atuar porque são as principais demandas e através dessas demandas a gente recebe outras demandas, como, por exemplo, o direito do consumidor, né, o direito previdenciário, e aí vem o direito imobiliário, porque muitas das vezes aquela família ali, e aí interessantíssimo, né, que quando eu faço o divórcio, eu fico muitas das vezes ali com um imóvel, onde aquele cliente precisa vender, né, para poder cada um acessar o seu quinhão aí na partilha. Então, aí, através dessa necessidade, o escritório ele presta toda essa assistência, né? Concluído ali o divórcio, feita a partilha de bens, a gente já pega a autorização de venda, né? A gente tem corretores parceiros aí para trabalhar a venda desse imóvel, né? Muitas das vezes, se é um imóvel que precisa de regularização, a gente trabalha fazendo a regularização desse imóvel para que seja possível propiciar o mais rápido possível a venda, né? Porque a gente sabe que grande parte das vendas hoje em dia no mercado imobiliário são através de financiamentos, né, com as instituições bancárias, e não tem como as instituições bancárias elas não fazem financiamento imobiliário se aquele imóvel não tiver matrícula individualizada. E na maioria das vezes, a gente pega uma matrícula de um imóvel, Gustavo, só tem ali lote. Tô rindo de nervoso, tá? A maioria. E aí a gente chega lá no imóvel, Nossa. Você vê lá várias construções edificadas, né? Mas lá no cartório de registro de imóveis está lá constando só lote. Eita. E aí, como vender este imóvel? Né? Como conseguir vender este imóvel?
porque a maioria vai depender de fazer um financiamento imobiliário. Então, aí é onde o escritório também presta toda essa assistência para este cliente, né? E aí, na maioria dos casos, a gente precisa fazer um projeto, né, para aprovação do Habits, né? Feita a aprovação do Habits, a gente precisa fazer o cadastro daquela obra para que a gente possa ter a CNT, da CND, né, que é a Certidão Negativa de Débitos. Saiu a carta de Habits. Tendo a CND, a gente consegue fazer no cartório de registro a averbação daquela construção, né? Se o imóvel, ele não é possível fazer desdobro, né? Porque para desdobrar tem que ficar no mínimo 240 metros quadrados. Não é possível fazer desdobro, ali vai ser um condomínio, porque tem várias edificações ali de 100 e poucos metros quadrados, que isso acontece muito, é muito comum. Então, aí a gente tem que fazer uma instituição de condomínio, né, para que a gente possa ter aí uma abertura de matrícula individualizada para cada unidade. E aí, só desta forma, aquelas partes vão conseguir vender o imóvel de maneira regularizada, né? Tem como passar esse imóvel adiante sem fazer toda essa regularização? Tem como, mas é muito mais difícil você trabalhar a venda desse imóvel, né? O valor acaba, infelizmente, aí sofrendo uma redução, né? Acaba tendo uma perda na questão da valorização do imóvel quando não tem essas regularizações. Então, o direito de família ele vai puxando situações, né, onde o intuito do escritório é conseguir prestar todas essas assistências necessárias ali de acordo com as demandas que vão sendo apresentadas. Sobre a sua inserção no direito de família, e até para poder pegar um gancho no que você falou e no que eu também elenquei na minha última indagação em relação à questão de que o profissional, o advogado que está inserido no direito de família, em muitos dos casos ele acaba sendo mais do que apenas um profissional. Ele é um psicólogo, ele é um amigo, ele é um conselheiro. Qual o caso que mais te marcou sendo uma advogada familiarista? O caso que mais me marcou... eu já peguei vários casos, assim, pesadíssimos, de marido e mulher casados há muitos anos e o marido criando o filho de uma amante, assim, né? Casos, assim, bem... Esse caso foi um dos casos que marcou muito, né? Porque esse pai foi descobrir depois de anos, né? Que, querendo ou não, ele não era pai da menina que ele imaginava que era filha biológica, né? Ele era pai, claro, pai afetivo, sim, né? Porque a gente sempre também tem que trabalhar com aquela ideia de que a afetividade é que traz realmente, né, a questão do maior vínculo ali, né? Mas isso foi um baque, foi uma das coisas que mexeu muito, assim, comigo, porque eu senti nele, eu percebi nele a tristeza gigantesca de sem saber o que fazer diante daquela situação, né? Porque o baque que é para as famílias que chegam até mim, igual assim, eu recebo mulheres que são espancadas, né? Que tem arma apontada na cabeça, que tem todos os tipos de violência, né? No ambiente em que elas vivem. E isso é muito impactante, né? É muito impactante, não é fácil mesmo. Muitas delas é difícil sair até mesmo daquele ciclo de violência, tem grande dificuldade, né? Muitas das vezes, durante o processo, optam por reatar, né, com aquele marido. E aí é onde eu sempre aconselho, não vamos, né, pegar o trabalho que a gente fez até aqui, todo o dinheiro jogar fora. A gente sabe da questão dos históricos, vamos pedir uma suspensão desse processo, né, por 1 ano, por 2 anos, né, porque tem causa de violências e tal. Então, eu sempre busco trazer essa consciência também, né, porque é uma questão que mexe com a gente mesmo, né? Principalmente quando a gente fala dessas questões de mulheres, e eu como mulher, né? É muito pesado, né? Então, assim, eu tento aconselhar e da melhor maneira possível, né? Mas mexe muito comigo. São vários casos, Gustavo, assim, que acaba mexendo. Porque sempre quando se trata de violência, seja violência patrimonial, a violência física, a violência emocional, ela, infelizmente, é muito inserida nas famílias, né? Então, quando a gente recebe as demandas familiaristas, elas vêm carregadas com essas situações aí.
E é pesado. Eu já tive casos assim, eu ter que reunir com a cliente e, às vezes, o outro, sabendo que, querendo ou Sim. não, né? Ela tá ali sobre assistência do escritório, porque foi feito aquele contato para a gente tentar o consensual. O parceiro tá lá fora, esperando ela, porque tá ali querendo retomar com aquele relacionamento, e ela com medo, e aí a gente tem que fazer a abordagem aí de lá fora, né, chamar ele para dentro para que ela possa sair, se sentir confortável de ir para casa dela, sem ter que, né, muitas questões assim que a gente tem que estar atuando inteiramente, não só como advogado, mas como um intermediador, né, um conciliador mesmo, um mediador nessas situações todas aí do direito de família, porque exige. Sobre o direito do consumidor, e assim, vou te falar como uma pessoa que, né, não sou advogado, obviamente, e vou ser muito sincero, eu passei a ter contato no sentido de acompanhar e até mesmo de saber os meus direitos como consumidor. Olha que curioso. Vendo o Celso Russomano na TV Record, dele sempre fazendo ali, né, indo nas lojas e sempre estando presente para poder pleitear os direitos das pessoas que entravam em contato com ele, que entram em contato até os dias de hoje. Foi ali que eu comecei a ter contato e a conhecer o direito do consumidor. E aí, pensando no direito do consumidor, você que é uma profissional especialista no direito do consumidor e, consequentemente, tem contato com os nossos direitos, assim como é também, né, como você também tem direito por também ser uma consumidora. A sociedade como um todo tem noção da quantidade de direitos que nós possuímos em relação a lojas, em relação a eventos, em relação enfim, nós temos noção do tamanho, da quantidade de direitos que nós possuímos? Não, a sociedade não tem. E isso para todas as áreas, né? No direito do consumidor, então, a gente fala que, assim, com o boom aí da tecnologia, né, que a cada vez mais avança, né? A gente vê plataformas de vendas online e um universo gigantesco aí de formas, né, de comércio que surgiram, onde grande parte das pessoas, e principalmente aquelas que ainda não estão acostumadas com toda essa tecnologia, elas não sabem como lidar, né? E aí a gente tem vendas, né, através dos marketplaces aí, né, onde a gente tem responsabilidades, né, tanto do marketplace quanto daquele que fornece e entrega o produto. E aí as pessoas vão consumindo desses produtos sem terem a mínima noção dos direitos delas, né? E o que a gente mais vê aí são consumidores ludibriados, né? Tá, infelizmente, complicado, porque o capitalismo impera, né, na nossa sociedade. E, com isso, o intuito principal de grande parte das empresas é apenas a obtenção do lucro, né? Não tem aquela preocupação ali com assistência, né, com o atendimento ao cliente, na maioria das vezes. Então, aquele cliente, ele fica perdido, né? Ele fica vagando ali sem saber se ele pode exigir algo ou não, né? É um atraso muito grande no recebimento do produto dele, ou ele fez uma compra do produto e aí ele não recebeu aquele produto, foi feito o cancelamento daquela venda dele porque se esgotou aquele produto ali diante da oferta e aí ele ficou sem receber o produto. Então a gente vê vários casos em que era importante a busca da consultoria, do auxílio do profissional para que ele possa analisar de maneira específica aquele caso, né? Igual atualmente aí a gente está com grandes demandas de cancelamento de voo, né? Atraso de voo aí superior a 4 horas. Então, assim, são demandas bem diversas aí no direito do consumidor que o escritório atua, né? E que a gente está sempre disponível para prestar toda a assistência lá, tirar as dúvidas, né, dos clientes. Em relação ao direito do consumidor, quais são as principais demandas que chegam até você?
As principais demandas são essas de compras em marketplace de produtos e não recebimento, né? Atualmente a gente está tendo... pagou e não levou. Pagou e não levou, né? Demandas também de clientes que compram em marketplaces, mas condomínios, né, que são fraudes, né, que são falsos, né? O domínio tá ali, ele faz tudo para parecer que ele é um marketplace de uma empresa conhecida, renomeada, e aí o cliente, por desconhecer, né, ele vai lá, realiza a compra naquela plataforma ali que e não recebe o produto, né? E aí, muitas das vezes também, a gente vai verificar, existem várias demandas judiciais contra aquela mesma empresa, onde a empresa não é citada, a gente não consegue citação daquela empresa, porque o local que ela tem da empresa dela informado na inscrição do CNPJ não funciona aquela empresa. Então, isso ocorre muito no dia a dia, sabe? A falta de assistência mesmo, de comprou o produto, está dentro da garantia, está apresentando problema, manda para poder ser dada a assistência ali dentro do prazo de 30 dias, né, para a solução. Aquele produto ele retorna e ele retorna com o mesmo problema, sem que o problema tenha sido solucionado, e quando vai ver o prazo de garantia já se extrapolou, né, mas a identificação do problema já foi lá dentro da garantia e o problema não foi solucionado. Então, assim, são N questões existentes aí, né? Em relação a algo que já aconteceu comigo, imagino que nunca aconteceu com você, porque você é uma advogada, e se acontecesse, na hora ali você ia falar com o dono da loja: opa, isso aqui não pode acontecer. Já comprei várias coisas, isso em lojas de diferentes segmentos, onde eu não recebi a famosa nota fiscal. É um tipo de crime que a empresa está cometendo? É muito comum. É um tipo de crime, né? É um direito do consumidor o recebimento da nota fiscal. E, infelizmente, grande parte das empresas, elas não gostam de... É o que a gente fala... ela não quer apresentar as notas fiscais para os consumidores porque ela não informa todos os valores de venda, né? Para pagar imposto mais barato. Então, infelizmente, é muito comum acontecer isso. Muito comum mesmo. Muitas das empresas, a maioria delas te pergunta se você quer a nota fiscal. Não sei se você se recorda sobre isso, né? Uma questão que é um direito do consumidor, sim, que já deveria ser automático. Claro. Você chegar na loja, você comprou o produto, você recebeu o seu cupom fiscal, e tem lojas que te perguntam se você quer. Justamente, sim, porque eles não querem fazer um informativo ali de todas as vendas que realmente estão acontecendo no estabelecimento, porque isso vai refletir na questão dos impostos lá, né, a serem pagos. Algo que me deixa... Por favor, complete. E eu falo que, assim, essas questões, elas são muito comuns de acontecer. E quando o consumidor, ele conhece minimamente os seus direitos, fica até mais fácil para ele poder exigir, né? Uma outra questão aqui, né? Só fazendo um parênteses, que você me perguntou das demandas que acontecem, sim, muito também, são a questão das vendas casadas, que são muito comuns também, né? Você chega numa loja, você quer comprar um guarda-roupa, né? Você quer comprar uma cama, e ali depois você chega na sua casa, você vai folhear, você adquiriu ali um sorteio, né? Onde todo mês você está concorrendo a prêmios. Não, mas você não quis adquirir aquilo ali. Mas muitas das vezes aquilo ali está embutido naquela compra que você fez, e a um valor considerável, né? Então, assim, a questão consumerista, ela cada vez ela tem demandado mais de questões diversas aí, né? E onde sempre tem, que eu sempre aconselho, busque o profissional de confiança para tirar as dúvidas. Está com dúvidas em relação a uma situação? Não tenha medo de procurar um profissional. Ah, mas fulano vai me cobrar caro, isso vai me custar isso, aquilo. Não é dessa maneira, né? Tirar dúvidas, esclarecer sobre situações. Mesmo no escritório a gente não cobra para esclarecer sobre essas questões do dia a dia do cliente. A gente está lá justamente para isso, para prestar o auxílio em relação às dúvidas que forem nos sendo apresentadas. Eu costumo dizer que Governador Valadares é uma cidade que possui grandes marcas em vários tipos de segmentos diferentes. Claro que no segmento empresarial, obviamente, né, possuímos aí várias empresas que literalmente são marcas, mas são marcas especiais porque elas possuem um conceito, um renome muito grande para a nossa cidade. E, ao mesmo tempo, em outras áreas profissionais,
eu percebo a quantidade de nomes que viram verdadeiras marcas. É na área da beleza, é na área da educação física, hoje em dia, que tem crescido muito, na área da nutrição, na área da psicologia, enfim. E o seu nome, ele é uma grande marca dentro da área da advocacia em Governador Valadares. Como é isso para você? Gustavo, eu tenho uma satisfação enorme, enorme, enorme. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória profissional, muito mesmo. E eu agradeço todos os dias mesmo eu agradeço. Não vou te falar para você que foi fácil e que é fácil, que não é, né? Igual eu já disse aqui, demanda uma responsabilidade muito grande, né? Eu falo que quando o cliente ele procura o escritório, ele está ali, muitas das vezes, entregando toda uma questão que vai mexer com toda a vida dele, vai influenciar muitas das vezes no futuro dele, e às vezes até mesmo da própria família também, no geral, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e eu me sinto, assim, muito feliz mesmo, né? Igual eu fiquei muito honrada, né? Recentemente, no ano passado, eu recebi o convite, né, para ser paraninfa, né, na roda de conversa da OAB, né, da nossa subseção aqui de Governador Valadares, para poder falar com os recém-advogados, né, que haviam acabado de receber a carteira da ordem e fazer o juramento. E, assim, eu fiquei extremamente honrada. Eu acho que aí também foi um dos pontos também que foram me mostrando, claro, né, além de todo o retorno profissional mesmo que eu venho obtido no escritório, mas isso me mostrou que eu estou num caminho bacana, sabe? Onde eu estou conseguindo desempenhar o meu trabalho respeitando aos meus clientes e também conseguindo ganhar a admiração mesmo, né, dos meus colegas, porque eu também falo que isso é muito importante, né? A gente que é da área, a gente conhece, né, um ou outro, a gente sabe o que é que um ou outro está fazendo de certa forma, né? E Valadares, por mais que não é uma cidade de pequeno porte, vamos dizer assim, é uma cidade onde grande parte das pessoas se encontram, né? Se conhecem, ouvir falar e tal. Então, perceber que todo esse caminho que eu venho trilhando ao longo desses anos, né? Eu tenho conseguido aí me manter de maneira respeitosa, né? Respeitando aos meus clientes e aos meus colegas, né? Que eu falo que o respeito entre nós, colegas, isso também é de extrema importância, né? A gente é ex-adverso dentro do processo, né? Ali vamos trabalhar em defesa dos nossos clientes, mas todas as vezes que a gente está ali numa audiência, frente, né? Um de frente para o outro, tem que ter o respeito, né? Ao trabalho que está sendo desempenhado por cada um ali. Então, assim, eu só tenho gratidão mesmo. Gratidão por tudo que eu tenho construído até hoje, né? Não é fácil, porque a gente, como profissional, né, autônomo e tal, a gente sendo liberal aí, a gente tem que buscar esse lado empreendedor, né? Sim. Que não basta apenas a gente... sendo advogado, sentar à frente do computador e só fazer a execução do trabalho técnico. E quando eu falo só, não é porque é um trabalho fácil, mas também tem que buscar essa questão, né, das parcerias, né, da importância de identificar o empreendedorismo mesmo para poder fazer o trabalho chegar, né, para a gente ter o trabalho na mesa ali para realizar. E eu só tenho gratidão. Só gratidão mesmo a tudo que eu consegui construir até hoje na minha vida profissional e venho construindo, né? Que vai fazer aí 8 anos de atuação e eu sou extremamente feliz com a advocacia. E no meu dia a dia, eu sempre busco atuar de maneira... eu quero estar no mercado daqui a 10, 20, 30 anos. Então, eu já tenho que começar desde hoje. Aí eu já comecei desde lá do início, né? Buscando pautar o meu trabalho de maneira ética, né? De maneira respeitosa para com os meus clientes. Porque eu acredito muito que a maior propaganda é a do boca a boca. Claro. Né? É aquele cliente que chega, que você presta o serviço, que ele sente que ele foi atendido na sua demanda, mas ele também foi visto
como o ser humano, né? Eu enxerguei ele além daquele problema dele, né? Eu consegui extrair dele, sentir dele o que ele realmente quer. Porque às vezes o cliente chega, ele quer a gente, se for trabalhar de maneira mecânica, vou resolver seu problema aqui, tchau. Mas o cliente às vezes sente falta de ser visto, realmente, né? Como uma pessoa, né? Como um ser humano que está ali, que está com um problema a ser resolvido, mas ele também está com uma determinada angústia em relação àquela situação que causou para ele ali. Né? Eu sou muito feliz com o meu trabalho, Gustavo, muito mesmo. Por ser advogada e por estar presente e por ter a especialização em várias áreas diferentes, você acaba tendo contato com centenas de milhares, já teve contato com centenas de milhares de pessoas diferentes em todos esses 8 anos de profissão. E a nossa vida ela é feita de relacionamentos com pessoas, seja no âmbito profissional e principalmente pessoal, e muitas dessas pessoas são mais do que importantes, são mais do que especiais. E em todo esse universo onde você está inserida, de ter muito contato com muita gente, seja pessoas dentro do seu escritório ou principalmente pessoas que acabam se tornando seus clientes, você acaba tendo ali uma rede de contato muito extensa com muitas pessoas. E como eu disse, a nossa vida ela é feita de pessoas que marcam a nossa vida. Para existir a Aline Medrado na advocacia, precisou existir a dona Rosilda. O quanto que ela é importante na construção da Aline Medrado? Nossa, minha mãe, assim, é uma guerreira, Gustavo. Minha mãe é uma guerreira mesmo. Eu admiro demais a minha mãe. E muito do que eu sou hoje, nossa, tudo que eu sou hoje, na verdade, veio muito dela, sabe? Dessa questão de eu ver desde de novinha o quanto eu tive uma mãe do meu lado guerreira, né? Minha mãe criou 3 filhos sozinha, né? Desde muito pequenininha, ela já começou a ter que trabalhar. Era uma bacia de verdura de um lado e um irmão mais novo do outro, né, vendendo verdura para conseguir comprar um pão no meio da tarde, né? Eram 13 irmãos, né? E trabalhou como faxineira. Minha mãe trabalhou como manicure. Ela trabalhou como vendedora em diversos ramos de atividade, vendendo doce, vendendo roupa, vendendo lingerie. Minha mãe vendeu coco na praia, né? Vendeu picolé na praia. Então, assim, a minha mãe, ela veio de uma família, né? Minha avó teve 13 filhos. Então, era muita luta mesmo, né? Meu avô era alcoólatra, né? Meu avô tinha problema de alcoolismo. E então todos os filhos, eles precisaram assumir responsabilidades desde muito cedo, né? Então minha mãe foi uma guerreira. Aí ela, né, conheceu meu pai, e aí uma relação também que infelizmente não foi como ela esperava, e ela ficou com 3 filhos para poder ter que dar conta sozinha, né? E eu ali do lado dela, eu como a filha mais velha, né? A gente fala que a filha mais velha, ou o filho mais velho, acaba sendo um suporte muito grande para os pais, né? Principalmente quando a gente tem aí a questão que minha mãe vivenciou de ser mãe cuidando de 3 filhos sozinha. Então, eu via muito tudo que a minha mãe passava, tudo que a minha mãe enfrentava, sabe? Ela sozinha tendo que ir com a cara e com a coragem para a rua para vender o que ela conseguisse para poder vender, encontrando atividades que ela pudesse conseguir para poder trazer o sustento mesmo, colocar a comida na mesa. E minha mãe não teve ajuda, minha mãe não teve apoio de ninguém. Foi ela por ela. Ela é uma vencedora, uma guerreira, né? Por isso que hoje também eu honro ela de todas as formas, né? Tem gente até fala assim, você mima demais a sua mãe. Eu mimo mesmo. Claro. Eu mimo mesmo porque ela merece, né? Se hoje eu tenho condições de dar para ela tudo de melhor que ela sempre sonhou, que ela sempre quis ter, o que eu posso fazer, eu faço porque minha mãe é uma guerreira, né? Essa questão
de hoje, né? As pessoas falam, você se comunica bem e tal, né? Você faz as suas parcerias, tá. Isso tudo veio da minha mãe, Gustavo, né? Veio lá de trás, eu vendo a minha mãe trabalhando as vendas dela, né? Eu fui aprendendo com isso desde criança. E aí, as minhas brincadeiras era pegar aqueles telefone velho, sabe? E fazer de conta que eu estava sendo secretária ali, que eu estava vendendo alguma coisa. Engraçado, porque eu vendo ela ali, vendendo, ela fazendo as coisas dela e eu ajudando ela naquelas questões ali dentro de casa, né? Com os meus irmãos mais novos. E pegando toda aquela, sabe? Aquela dinâmica dela ali, colhendo todo aquele aprendizado de comunicação mesmo, de convencimento, que toda venda tem que ter, né? Eu falo que todos nós profissionais, a gente tem que ser um pouco vendedor. Com certeza. Né? A gente tem que ter essa concepção com a gente. Todo mundo tem que saber vender alguma coisa, independente de qual ramo de atividade. Sim. E ela sempre foi uma guerreira. Minha mãe é uma guerreira. Doutora, a nossa vida é como se fosse um livro, de páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos aqueles que serão lançados por toda a eternidade. Tem ali páginas contando histórias bonitas, com vários pontos positivos, e no mesmo livro tem capítulos negativos contando histórias tristes, e é assim a nossa vida. E se a gente parar para pensar que os dias presentes nas semanas das nossas vidas, eles são dessa forma. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, linda, perfeita, tanto na vida pessoal ou profissional. A terça idem, vem a quarta, é um furacão. A continuação da quarta acaba sendo também na quinta-feira. Vem a sexta e acaba dando uma amenizada. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil da vida, assim, tem um momento muito marcante, assim, para mim, sabe? Eu falo que isso mexe muito comigo, porque eu falei que eu não ia chorar aqui, né? Mas falar sobre isso me emociona muito, porque a gente teve já 2 vezes o oficial de justiça na nossa casa para poder despejar a gente, quando a gente era pequeno. Sim. E isso foi um baque muito grande, né? E principalmente para mim, que era a filha mais velha, eu sentia muito a dor da minha mãe, né? Eu sentia demais a dor dela. E a preocupação dela do que ia ser do nosso dia, do nosso mês, o que é que ela ia conseguir colocar na mesa. E eu falo que, assim, Deus é incrível. Deus é perfeito, perfeito mesmo. Porque Deus esperou que eu me tornasse advogada, né? Para que eu pudesse ir até a Coab para poder fazer um acordo com a advogada, né? Inclusive, hoje a gente faz várias situações que eu trabalho com essas questões de regularização de imóveis, então tem muita demanda de situações em relação à Coab, né? Principalmente dos imóveis lá do Conjunto Si. E Deus me propiciou que após eu me formar em direito, me tornar advogada e ter condições, eu pudesse fazer um acordo para tirar todos os juros, todas as multas de todas as parcelas que tinham de atraso do imóvel e que eu pudesse pagá-las. Então, isso para mim eu falo que foi uma vitória muito grande, né? Porque a gente sempre teve muito medo dessa questão de onde a gente iria morar, né? E nessas 2 situações a gente sempre sendo assistida pela Defensoria Pública, né? Para poder postergar o processo ao máximo possível, para que a gente, né, pudesse permanecer o máximo de tempo que possível no imóvel. Então, eu falo que essa situação, ela mexe muito comigo. Foi uma, né, vivências que eu tive que marcaram, né, vivências tristes que marcaram, mas que eu só tenho gratidão a Deus que, através da minha profissão, né, foi onde eu consegui resolver essa demanda que muito preocupava a minha família, né? Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida?
Mais feliz? Ai, Gustavo, são vários Eu sei que momentos um felizes. foi... pegando um gancho disso que você acabou de falar. Esse foi... Sim, e tem um outro que foi... Que não sei se foi o mais feliz, até acho que não. Mas foi um dos mais felizes ter visto o Cruzeiro sendo pentacampeão da Copa do Brasil em pleno Mineirão. Ah, com certeza. Dia 27 de setembro de 2017. Com certeza. Foi muita alegria mesmo, é verdade, Gustavo. Você tá certo. Mas, assim, eu sou muito grata a Deus por todas as experiências que eu tive até aqui, sabe? Pelo que a advocacia me deu. Eu sou muito grata. Eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço. E eu acredito muito nisso, que a gente precisa realmente amar o que a gente faz, né? Faz toda a diferença quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? E eu amo o que eu faço e a advocacia só me trouxe coisas boas, assim. Que bom. Me propiciou alegria. Agora é o jogo das palavras. Tá. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Direito. Direito, justiça. Advocacia. Amor, assim. Dona Rosilda. Minha vida. Deus. Minha vida. Tudo. Vida. Para ser vivida, Gustavo. Viver. Vida, viver. Realmente viver, sabe? Explorar o que a vida tem a nos oferecer. Aline Medrado. Eu acho que eu posso também me dizer que eu sou uma guerreira também. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, do que eu me tornei e venho me tornando a cada dia. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. E a gratidão é minha por Gustavo. ter te conhecido, não só a doutora Aline Medrado enquanto advogada, mas principalmente a doutora Aline enquanto filha, esposa, advogada, mulher. Foi uma honra. Obrigado por toda a confiança. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra extensa e do tamanho do mundo poder ter registrado e eternizado a sua história aqui. Muito sucesso, obrigado. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Muito Tamo obrigada. junto. Doutora Aline Medrado, o Super Notícias e, claro, o Resenha Cast de hoje, com essa história edificante, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.